Livro de Josué, capítulo 24, onde Josué se despede do povo antes de sua morte. Ele conclama o povo a uma renovação da aliança. Estamos no mês da família, tratando da família na aliança de Deus, e o tema de hoje é a família como testemunha do reino. A família como testemunha do reino. Josué 24, 14 e 15. Apenas 2 versículos. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos dizer todos juntos essa frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Pai, novamente, Senhor, na Tua presença, nós rogamos a Ti, Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, Senhor. O Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe aquilo que precisamos, Senhor. Teu Espírito, ó Deus, sonda mentes e corações. Que o Senhor possa falar, ó Deus, poderosamente as nossas vidas, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A gente percebe, irmãos, esse segundo discurso de Josué pronunciado em Siquém, E Josué relembra, se os irmãos pegarem no início do capítulo 24, ele vai relembrar a história do povo de Deus, começando desde Terá, onde está lá, Abraão estava lá, Terá, em Ur dos Caldeus, prosseguindo, Abraão, Isaque e Jacó. Ele chama a atenção para a libertação de Israel do Egito, a peregrinação, e a vitória sobre os moabitas no leste do Jordão. Ele relata a entrada do povo na terra prometida, a vitória em Jericó, a destruição sobre os reis de Canaã, a escuridão mencionada no versículo 7, no episódio de Êxodo 14, 19 e 20, quando a nuvem fornecia luz aos israelitas, porém escuridão para os egípcios. Ele relata um fato extraordinário que fica evidente nesse breve relato de Israel, desde Gênesis até Josué. O que se destaca, irmãos, nessa passagem é exatamente a soberania de Deus. E a narrativa, na primeira pessoa, vê nos versículos. Versículo 3 diz, tomei. O Senhor diz, tomei. Versículo 4, dei. Versículo 5, enviei. Versículo 6 e 8, trouxe. Versículo 10, não quis ouvir. Entreguei no versículo 11, enviei, dei-vos. O Senhor Deus, Ele trabalha conforme propósitos eternos, irmãos. Quem pode impedi-lo, Deus como esse, irmãos, merece ser obedecido. E Josué nos conclama isso. No versículo 15, ele faz, irmãos, ele apresenta, nesse versículo, uma escolha interessante. Não é entre o Senhor e os ídolos. É como se Josué já dissesse assim, o povo já escolheu a quem servir. Escolham ou sirvam aos deuses da além do Eufrates, que estavam em Ur, que Abraão servia antes, ou sirvam aos deuses dos amorreus dessa terra que vocês conheceram agora. Porém, Josué diz, a decisão dele, inspirada por Deus, que traz um ensinamento para nós, Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estamos falando sobre a família, irmãos. Quais lições nós podemos tirar para as nossas vidas e nossas famílias nesta noite, A gente percebe, irmãos, que nós vivemos dias que as famílias são atacadas nos seus fundamentos espirituais, nos seus fundamentos morais, nos seus fundamentos emocionais. Nunca houve tanto espaço para distração, para que as famílias se afastem do caminho de Deus, Tantas ideologias que estão aí, irmãos, e às vezes as ideologias se impregnam na nossa mente, que às vezes as pessoas nem percebem. As pessoas estão sendo completamente dominadas, escravizadas até, e agindo, seguindo uma ideologia, e não percebe que está seguindo essa ideologia. Instrumentos que são capazes de afastar o coração daquele que é servo de Deus da presença do Senhor. A sociedade pós-moderna passa por imensos problemas, E a igreja sofre os reflexos desses problemas também.
Só que esses problemas, irmãos, eles não começam na rua, não começam lá fora. Esses problemas que a sociedade vive, ou o problema que a sociedade passa, inicia dentro de casa. O problema está iniciando dentro dos lares. A crise do mundo é uma crise, antes de tudo, uma crise de famílias. Famílias que não estão vivendo no altar de Deus. Famílias que estão sem direção espiritual. E famílias que estão vivendo sem compromisso com Deus. Então a gente pode dizer assim, quando Deus deseja transformar, irmãos, uma geração, Ele vai começar por quê? Por quem? Pelas famílias. Quando Deus quer transformar, a gente vê isso desde o início, a gente vê lá, o Senhor chamou quem? Noé. A família de Noé, a família de Abraão, aí vem Isaac, vem Jacó. No Novo Testamento a gente pode citar a família de Timóteo, né? A mãe dele Eunice, a avó dele Lloyd. Então a gente vê que o Senhor, Ele usa famílias. E a sociedade está desestruturada exatamente porque as famílias estão também, infelizmente, desestruturadas. Em Josué, aqui no capítulo 24, a gente vê um líder levantando um posicionamento público espiritual. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele entende algo, irmãos, poderoso. Josué diz assim, a minha família, ou a família, não existe, irmãos, apenas para sobreviver neste mundo. A família existe para manifestar o reino de Deus. Por isso que o tema é a família como testemunha do reino de Deus. Os irmãos lembram lá do texto que está em Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O lar cristão, irmãos, deve ser um lar de testemunho desse reino. Um lar vivo do testemunho de fé, de santidade, de amor, de obediência, da presença de Deus. Esse é o nosso dever como testemunha do reino. Nós não podemos viver mais como se nós fôssemos do reino ao qual nós fazemos parte. A palavra é clara, irmãos. Nós fomos tirados do império das trevas. Uma casa, irmãos, não pode ser apenas um endereço. Um lugar de convivência, um lugar de habitação para as necessidades físicas, né? Para as necessidades materiais. Uma casa, irmãos, ela pode ser, principalmente a casa dos cristãos, né? De famílias libertas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma casa deve ser um altar de adoração. Uma casa deve ser um centro de habitação e de manifestação da glória de Deus. O grande desafio, irmão, para as famílias não é que as famílias todas, os pais, os filhos, frequentem uma igreja, irmãos. Frequentar a igreja às vezes é simples. Às vezes nem é, irmãos. Às vezes é difícil, né? Para os pais trazendo os filhos para a igreja, a esposa, o marido, o marido, a esposa. Mas esse não é o maior problema, irmãos. O grande problema da família, às vezes, é a falta de compreensão que nós somos uma extensão do reino de Deus, o testemunho do reino de Deus. E o que é preciso, irmãos, fazer para isso acontecer? Para que a casa seja uma extensão do reino de Deus. Primeiro ponto, a gente tem que entender que existe a necessidade de uma decisão espiritual. Nós temos que tomar uma decisão espiritual. É necessário uma decisão espiritual. Agora, pois, capítulo 14, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e fidelidade. Josué fala ao povo, né, em tom de urgência. Agora, pois, o texto ensina, irmãos, que ninguém pode permanecer neutro espiritualmente. Muitas pessoas, irmãos, estão escolhendo lugares de neutralidade hoje. Não, eu não quero me meter nisso. Eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou falar sobre isso, eu não vou apontar aquele erro daquela pessoa. Eu vou ficar numa posição aqui, em cima do muro, né? Espiritualmente, irmãos, não há neutralidade. Toda família hoje está servindo alguma coisa. Ou você serve a Deus, ou você serve aos ídolos deste mundo. Alguma família está servindo alguma coisa. E os ídolos deste mundo, irmãos, a gente pode entender, não são só ídolos de madeira, não. A gente tem aquela tradição, né, da idolatria católica, as imagens. Os ídolos, irmãos, são outras coisas. O materialismo, o dinheiro, o trabalho, às vezes os próprios filhos. Desejo de entretenimento excessivo, busca por prazeres, incansável por prazeres, o alimento do ego, redes sociais, futebol. Futebol na vida de alguns.
O time de futebol, irmãos, é o ídolo na vida de alguns. Já foi na minha vida, já falei isso tantas vezes que já fico ficando cansado. Né? Irmãos, toda casa possui um altar visível, né? E a pergunta é, irmão, quem está sentado no trono da sua família? A quem a sua família está servindo? A quem você está servindo? Josué diz, temei ao Senhor. É uma decisão a ser tomada, irmãos. O temor do Senhor deve ser o móvel, né? Deve ser o centro do nosso lar. E temor, irmão, não é ter medo, não é ter medo, não é temor servil. É uma reverência profunda, irmãos, é entender e reconhecer Deus como Senhor da nossa casa, como autoridade maior no nosso lar, aquele ao qual nós submetemos as nossas principais decisões do dia a dia, as nossas escolhas. Temor do Senhor é isso, como autoridade de um pai, e um pai amoroso, um pai bondoso, um pai longânimo, né? É assim que nós, quando Josué diz, temei ao Senhor, servimos com integridade e fidelidade. E Josué não quer dizer aqui simplesmente o culto externo, né? Ele fala de sinceridade, de constância, né? Uma família, muitas vezes, irmãos, pode frequentar a igreja, pode vir aqui sempre, constantemente, cantar louvores, participar das atividades, servir, mas mesmo assim, estando aqui, participando constantemente, pode ser um lar espiritualmente distante de Deus, frio. O Senhor deseja verdade dentro do lar. Então a gente pode pensar, a transformação de uma casa, irmãos, ela vai começar com uma decisão espiritual verdadeira. Então, não basta dizer, somos cristãos. Eu sou cristão. Ou mais especificamente, eu sou presbiteriano. Eu diria assim, não vale dizer eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou professor de escola bíblica, eu sou líder de uma sociedade interna, eu sou líder de um ministério da igreja. Isso não basta, irmãos. A gente tem que perguntar para si mesmo, para nós mesmos, cada um, para as famílias, o que governa a minha casa? O que governa a minha casa? A palavra dirige as decisões da minha vida, da minha casa, da minha família. A Bíblia é quem rege essas decisões. Existe oração no meu lar? Existe vida devocional no meu lar? Existe perdão, espaço para diálogo, para compreensão, para amor, para santidade no meu lar? Isso que deve ser perguntado, irmãos. A família cristã deve pensar e decidir assim, nós pertencemos ao Senhor. Além dessa necessidade espiritual, irmãos, de tomarmos uma decisão, o que é preciso, irmãos, para uma família também ser testemunha do reino de Deus? Além da necessidade de uma decisão espiritual, é necessário haver uma liderança espiritual no lar. Josué diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. Josué toma uma posição na sua casa, como líder espiritual do povo, não só da sua casa, do seu lar, mas do povo naquele momento. Ele aparece como um sacerdote espiritual. Ele não terceiriza a responsabilidade espiritual da sua família. Hoje, muitos lares, irmãos, a gente pode dizer, muitas famílias estão estruturadas financeiramente. Muito bem, financeiramente as famílias estão sobrevivendo muito bem, graças a Deus. Isso é bom, irmãos. É dádiva de Deus também. Estão estruturadas, às vezes, em instrução acadêmica, né? Os filhos são bem formados, há uma preocupação dos pais. Não, meu filho tem que se formar, né? Tem que ter um diploma, e tem que se pós-graduar. E muitas famílias estão estruturadas nesse sentido, profissionalmente organizadas. Porém, muitas famílias que estão bem materialmente, profissionalmente, financeiramente, estão espiritualmente frias. Porque estão carentes de uma liderança espiritual. Uma liderança espiritual, irmãos, ela vai influenciar gerações. E Josué entende que a sua posição afeta toda a sua casa, né? Então, o líder espiritual do lar, ele não é chamado, irmãos, apenas para prover as necessidades materiais, prover alimento, pagar as contas, resolver problemas. O líder espiritual, o sacerdote do lar, não é chamado só para isso, irmão. Não tem só essas responsabilidades. Ele é chamado para conduzir a sua família espiritualmente. E falo isso principalmente aos homens aqui, irmãos. Principalmente aos pais, aos homens. São chamados a conduzir a família, a ensinar a palavra, a estabelecer princípios, a cultivar a oração, vida devocional, leitura, a proteger espiritualmente o lar. Mas eu falo também não só aos pais. Eu falo também às mães aqui.
Porque muitas vezes, pela ausência do pai, pela inércia do pai, as mães assumem essa posição de liderança no lar, de ensinar os filhos, de conduzir os filhos à oração. Às vezes isso acontece. Mas há uma necessidade, irmãos, de haver uma liderança espiritual no lar. E eu vou dizer algo muito importante, irmãos, aqui. O mundo discipula aquilo que os pais negligenciam. Se você não discipular os seus filhos, se você não ensinar, o seu filho vai aprender lá fora. A internet vai discipular, a cultura vai discipular, o mundo vai discipular, o pecado vai discipular. E nunca houve, irmãos, tantas vozes disputando o coração. E hoje começa com as crianças. Hoje, o inimigo das nossas almas já ataca as crianças. Por isso que é tão importante o trabalho infantil, irmãos, que a igreja tem. Nós temos um trabalho muito bom infantil para proteger as crianças. Mas há muitas vozes que disputam o coração, irmãos. Eu li uma publicação do reverendo Harley e eu fiz algumas observações. Harley Rocha, né? Ele é pastor de uma igreja em São Paulo, Parque das Nações, pastor presbiteriano. Ele diz assim: todo lar tem uma ordem de amores e que você negocia. E ele diz assim: o que sempre entra na agenda e o que sempre é adiado. E às vezes Cristo só entra na agenda quando der. Quando der, Cristo entra na agenda. Quando acontece isso, irmãos, os filhos percebem que Cristo só entra na agenda quando tem espaço. A fé, irmãos, que não entrar na rotina, ela pode virar somente discurso. Preste atenção, quanto aos filhos, o perigoso, irmãos, nem sempre, ele diz, nem sempre é o que o filho vê na internet, nem sempre é o que o filho vê na escola, nem sempre é o que o filho vê na rua. Muitas vezes o mais perigoso, irmãos, é o que o filho está vendo dentro de casa. Ele vê você correndo para tudo, você tendo tempo para tudo, mas ele não vê você correndo para Cristo. E ele continua assim, irmãos, ele disse algo que eu nunca tinha pensado dessa forma, né? O nosso lar tem uma liturgia. Horários, compromissos, né, variados, horário de refeição, de várias atividades, horário para televisão, horário para descansar, horário para o celular, que está sempre na mão muitas vezes. Mas se a Bíblia, irmãos, só entra quando dá, se o celular, se o culto, ele no lar é uma exceção, Agnaldo falou sobre isso, o presbítero Agnaldo na quarta-feira passada. Se o culto no lar é uma exceção, se a oração em família é coisa rara, isso também se torna uma liturgia, irmãos. Porém, é uma liturgia na qual Deus não está no centro dela. Há um problema, irmãos. Muitas vezes a liturgia do nosso lar, Deus não está no centro dessa liturgia. E por isso o lar precisa voltar, irmãos, a ser a escola da palavra, o ambiente de oração, o lugar de discipulado. Porque liderança espiritual exige exemplo. E veja, irmão, o seu filho, vocês sabem disso, o seu filho aprende mais com aquilo que você faz do que aquilo com que você diz. Então ele vê aquilo que você prioriza. O seu filho e as pessoas ao redor, às vezes não o filho, às vezes é a esposa, quando o marido é crente, às vezes é o marido quando a mulher é crente, às vezes são outros parentes que moram, são pessoas que convivem. Eles sabem quais são as prioridades na sua vida. Ele vê o que é que você prioriza na sua vida. Se é futebol, ele vai perceber, ele nota que o futebol tem prioridade na sua vida. Se é uma série de TV, novela, ele nota se é o celular que é prioridade na sua vida. E ele nota muitas vezes, irmãos, que não é a igreja, que não é o culto público, que não é o culto do lar. Ele também percebe que isso não é prioridade na sua vida. E ele entende rápido. Ele entende o seguinte, ele até vê, Cristo é importante. Porém, Cristo não é prioridade. Ele pode perceber que Cristo é importante, mas ele percebe que Cristo não é prioridade. E Josué, o exemplo dele, irmãos, ele não apenas manda, ele vive. A autoridade nasce do testemunho. E a gente não pode terceirizar esse testemunho, né, ou esse discipulado, para a igreja, para os professores, para a escola bíblica, para o pastor, para a liderança.
não pode terceirizar, porque às vezes nem adianta, irmãos. Às vezes a criança aprende tanta coisa aqui, mas os filhos e outros, mas quando chega em casa, desmorona tudo. Parece que o que ele aprendeu aqui, ele vai desaprender em casa, muitas vezes por causa da carência ou da falha no nosso testemunho ou discipulado. Aquilo que é vivido na igreja, irmãos, tem que ser vivenciado também no nosso lar e na nossa casa, né? Os filhos observam como os pais falam, como os pais tratam uns aos outros, como eles reagem às crises, como lidam com o dinheiro, como tratam o compromisso com a igreja, quando fazem algo, quando ninguém está olhando, né? O maior sermão, irmãos, nem sempre é pregado no púlpito, vocês já ouviram isso, né? Mas ele é vivido no cotidiano, né? No testemunho. Então, não adianta, irmãos, você reclamar da escola, das mídias sociais, né? Das redes sociais, do TikTok, do Instagram, do carnaval, se em casa Jesus não é colocado no centro. A maior herança que os pais podem deixar para os filhos, irmão, não é uma herança financeira, patrimonial, é uma herança espiritual. Os filhos podem esquecer presentes, podem esquecer patrimônios, mas eles não vão esquecer aqueles pais que oram com eles, que leem a Bíblia com eles, eles se sentem amados, aqueles pais que demonstram que na sua vida eles amam realmente ao Senhor Jesus. Uma família que testemunha o reino, ou para ser testemunha do reino, ela precisa de uma liderança espiritual firme. Então, para concluir, além da necessidade de uma decisão espiritual, além de uma liderança espiritual firme, para que uma família possa ser testemunha do reino, ela precisa de um compromisso coletivo. O que é que Josué diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente pode dizer, irmãos, que essa é uma das declarações mais poderosas das Escrituras, né? Josué entende que a sua casa não poderá viver, ou não viverá, dividida espiritualmente. Vou tomar um pouquinho. Josué estabelece uma identidade espiritual, irmão, não apenas para ele próprio, uma decisão para a vida dele. Ele estabelece uma decisão para a família, uma identidade espiritual coletiva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque uma casa unida em Deus, irmãos, é testemunha ao mundo. O lar cristão, irmãos, deve ser um lar diferente do mundo, que é marcado por tanta discórdia, por tanta divisão, por tanta violência, por tanto egoísmo, hedonismo, os lares sendo destruídos aí. O lar cristão não pode ser marcado por isso, irmãos. O nosso lar, a nossa casa, tem que ser marcado por amor, que a marca é a maior marca do Evangelho. O lar cristão tem que ser marcado pelo amor de Cristo, pela graça de Deus, irmãos. A gente tem que ser gracioso, tem que ser piedoso, tem que ser misericordioso. Às vezes a gente é impetuoso também nos nossos julgamentos. Temos que ser amorosos, irmãos. Tem que ser um lar marcado pela reconciliação. Tem que ser um lar marcado pela presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Uma família firmada em Deus se torna a luz onde ela chega, né? O Evangelho precisa ser visto dentro das casas. O reino de Deus precisa ser percebido, irmãos, nos detalhes da convivência familiar. Por quê? Esse testemunho, irmãos, das famílias ou da família vai impactar gerações. Uma família que serve a Deus, ela deixa marcas. Então, os filhos, muitas vezes, eles vão permanecer firmes por causa do exemplo dos pais, que foram firmes, que foram fiéis. E você vê pais, e você vê filhos, às vezes você vê, passa gerações, netos, bisnetos, o Evangelho sendo pregado, o Evangelho se tornando assim, no altar, né, sendo levantado no lar durante várias gerações. O lar sendo um altar para o Evangelho sobre gerações, os filhos, os netos, os bisnetos. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção. Então, hoje talvez, irmãos, possam existir casas aqui feridas, relacionamentos quebrados, filhos afastados, famílias frias espiritualmente. Mas veja, irmãos, Deus ainda restaura lares. Não é para a gente ficar... Deus restaura lares e famílias. O Senhor está visitando casas hoje. Ele quer visitar nossas casas ainda hoje. Sempre há tempo, irmãos. A graça, o portão da graça, a porta da graça está aberta. O Senhor levanta famílias como testemunho do reino. E Ele quer que as famílias da Igreja Presbiteriana do Farol sejam famílias testemunhas do reino. Se você está só em sua casa,
ainda, você é a sua esposa, ou você é o marido, a esposa não está, seja uma testemunha no seu lar. Ame a sua esposa, ame o seu esposo, testemunho, ore por ele. Oração é essencial, irmãos, para a transformação. Eu sempre digo assim, se há uma conversão, é porque tinha alguém orando antes. Tinha alguém orando antes. Ore. Senhor, mas eu não vejo mudança, eu não vejo expectativa, é o meu esposo, é a minha esposa, são os meus filhos. Não, irmãos, ore. Ore. O Senhor trabalha, o Senhor é fiel, então confie. Talvez o recomeço possa acontecer hoje com uma decisão simples, um compromisso. Senhor, a minha casa pertence a Ti. A minha casa pertence ao Senhor. Já concluindo, irmãos, a família cristã, ela não foi instituída por Deus apenas como um núcleo de sobrevivência emocional, material, social, econômica. A família existe para algo muito maior. E é o tema, a família, testemunha do reino de Deus. As famílias existem, irmãos, para manifestar o reino de Deus da terra. Muitas famílias vivem apenas em função de estabilidade, de conforto, interesses pessoais, visando somente as coisas aqui, irmãos, do mundo. Eu quero ter um progresso financeiro, crescer financeiramente. Você só faz planos para esse mundo aqui, para essa existência aqui, realizações temporais. A família cristã, ela é chamada para refletir valores eternos, irmãos. Vivenciar um pouquinho do céu aqui. Quando Jesus está conosco, irmãos, a gente vivencia um pouco do céu. Porque o céu só vai ser céu porque Jesus vai estar lá. E nós podemos vivenciar isso, né? Desde o princípio, Deus estabeleceu a família como um ambiente de comunhão, de ensino, de serviço, de adoração. Então, o lar cristão, irmãos, deve ser um lugar onde o amor de Cristo deve imperar, deve dominar. Isso deve ser vivido de forma prática. Deve ser um lugar onde o perdão vence o ódio, vence o orgulho, onde a graça supera as falhas humanas e onde a presença de Deus, ela é prioridade. Mais do que dividir o mesmo teto, irmãos, a família cristã, ela é convocada a caminhar unida debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Então, manifestar o reino de Deus dentro da família significa transformar o cotidiano em testemunho do Senhor, é revelar Cristo, irmãos, nas palavras, nas atitudes, na educação dos filhos, no cuidado com o cônjuge, no amor mútuo, na prática da oração. A família torna-se assim uma espécie, irmãos, de pequena igreja, onde os princípios do reino são ensinados diariamente. E em um mundo marcado, né, pelo egoísmo, pela desestruturação moral, pela ausência de esperança, as famílias firmadas em Cristo passam a ser uma testemunha viva, irmãos. E as pessoas, os nossos vizinhos, têm que ter curiosidade, irmãos, porque a nossa vida é diferente, tem que ser diferente. Por que aquele casal é tão feliz? Não é perfeito, irmãos. Vai ter um momento que vai ter uma discussãozinha, uma coisa, mas as famílias têm que fazer diferença, irmãos. Os seus vizinhos têm que ver diferença no seu comportamento, nas suas atitudes, no trato, no amor. É necessário que as famílias espelhem isso, né, para serem chamas vivas, né, para que possam tocar os corações. A missão da família cristã, ela vai além de simplesmente existir e resistir às lutas que a gente passa nesse século, mas ela foi chamada para representar Deus, irmãos, no seu caráter santo, na sua verdade, no seu amor, até que o reino de Cristo seja visto, né, através dos relacionamentos da sua família. As nossas famílias são chamadas para serem testemunhas do Senhor. E para isso a gente tem que assumir o compromisso que Josué assumiu. Quando ele disse, vamos todos juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, irmãos. Nós possamos assumir esse compromisso diariamente. E se por algum momento a gente se afastou um pouco e se esfriou, porque vai ter momentos, irmãos, que a vida cristã às vezes é um pouco de altos e baixos, mas nós voltamos ao Senhor. Nós pedimos perdão, nós temos a oportunidade de se arrepender, de voltar atrás e de recomeçar. Que a graça de Deus possa estar sendo multiplicada sobre nós, irmãos, nossos lares e famílias sejam sendo abençoadas. E o Senhor, por Ele mesmo, né, o amor dEle, o poder dEle possa estar nos transformando dia após dia. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa, Senhor, encontrar morada em nossos corações, que não traga peso, ó Deus, de forma alguma, que o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso. O Senhor, ó Deus, nos dá sempre novas oportunidades, novos recomeços, Senhor.
Que possa acontecer isso, ó Deus. Em todo tempo nós temos a oportunidade de recomeçar. Esse compromisso possa assumir hoje, se porventura alguém se achou um pouco distante desse ideal de recomeçar, de buscar, de mudar a liturgia da sua casa, de buscar uma vida devocional aos teus pés, de viver totalmente na tua dependência, Senhor. Nós precisamos de Ti. Por nós mesmos, Senhor, não temos como conseguir. Por nós mesmos, nós vamos falhar. Por nós mesmos, por a nossa força, nós vamos sucumbir. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua graça, confiamos no Teu amor. Confiamos na ação do bendito Espírito Santo que habita em nós. Que Ele transforme, ó Deus, as nossas mentes e corações. É assim que nós oramos. E já Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.